Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Jané. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. Dessa vez quem tá em casa é você e quem tá fora sou eu, né? Vim passar a semana aqui de férias em Nova York. Tô na casa do meu irmão que mora aqui. E a minha filha mais velha tá fazendo um summer camp, indo durante o dia. Uma coisa super legal, porque é um summer camp assim, de inglês, mas que vai para vários lugares da cidade. E a Bibi, que acabou de fazer 15, tá só passeando com a mãe. Então tá sendo divertido, assim, porque a gente tá uma parte em família, uma parte só nós duas. Só que essa semana, desde ontem, acho que começou antes de ontem, mas ontem ficou ruim. A qualidade do ar aqui em Nova York ficou péssima, porque tá tendo vários incêndios no Canadá. E tem, assim, uma nuvem de fumaça gigantesca passando pelos Estados Unidos. E é impressionante, assim, se olhar e tá tudo com uma certa névoa. Aí a gente ontem até entrou numa CVS para comprar máscara e tava sold out, obviamente tinha acabado as máscaras. A Júlia, né, que tem mais essas coisas de rinite, não sei o que, tava dando com a mão assim, né, no nariz, e um cara até parou e falou, você quer uma máscara? Ofereceu uma N95, ela até me olhou, eu falei, Ju, yes, thank you, né, eu falei, ele tá sendo super gentil, aceita. É bom pra gente lembrar a bondade no mundo. Graças a Deus a minha cunhada, que é super preparada, tem máscara em casa desde a época, né, eu em São Paulo tenho várias máscaras também, desde a época do Covid. Nossa, eu joguei tudo fora. Você jogou fora? É que você muda muito, amigo. O dia que você precisar, você me liga, porque eu tenho várias. Espero que você não precise, né? Mas, anyway. Porque eu falei, a hora que precisa, não tem pra vender, né? Então, a gente pegou máscara aqui em casa. Mas que loucura, né? Que tem esses alertas e aí tem o índice da qualidade do ar. Aqui em Nova York tá a recomendação de, se você puder ficar indoor, ficar dentro de casa. Se você sair, não ficar períodos estendidos. Realmente, né, dar um tempo dentro de casa entre os períodos. Se você puder usar máscara, melhor. Não fazer exercício físico, coisas que você vai acabar, né, respirando mais poluição para o seu pulmão do que você normalmente faria. E aí vai aumentando. E daí, então, nesse nível é um nível de que pessoas que tenham sensibilidade podem realmente desenvolver sintomas. O nível chegou a ficar um pouco mais alto, que é já de que qualquer um poderia ter sintomas, e em algumas cidades o nível tá realmente, assim, não é para sair de casa. Então, uma loucura, né? Porque a gente no Brasil não tem muito essas coisas, então eu achei bem... Esse verão no hemisfério norte foi conturbado, né? Na Europa, as ondas de calor, a canicule na França, as pessoas também morrendo, morreram mais de 10 mil pessoas nesse verão europeu até agora. Nova York com essa coisa do incêndio no Canadá, que não é a primeira vez que acontece. Eu me lembro que acho que ano passado, ano retrasado, também teve uma queimada no Canadá que jogou para cima dos Estados Unidos uma onda de cinzas no ar que ficaram assim super pairando sobre a cidade assim, e acabaram ficando acho que 2, 3 dias, o ar ficou assim, a qualidade do ar ficou horrível, e isso realmente foi um caso de saúde pública, assim, né? Então acho que não é a primeira vez que acontece e, enfim, não sei se tem muita solução, né? Assim, acho que essas queimadas são uma constante, principalmente no verão do hemisfério norte, né? Aqui não acontece tanto, mas aí acontece bastante. E é uma coisa que, né, a emergência climática, com aquecimento global e tudo, fica mais quente, fica mais seco em algumas situações, e tem as queimadas. Teve aquela queimada, quando acho que o primeiro episódio que a gente gravou do Duplo Clique estava tendo a queimada em Los Angeles, né, Dea? E super preocupante. Falando nisso, Dea, que eu sei que você já tem um comentário para fazer, né, mas eu vou começar do começo aqui na conexão, mas teve uma aula muito legal de Betches essa semana na Oxygen, né? Fez maior sucesso, um monte de comentários no grupo lá da Oxygen e super on time, e em seguida da gente, inclusive, por coincidência, né? Porque nem foi uma coisa planejada a gente ter falado disso na semana passada, né, Dea? Total, porque acho que o assunto está muito em alta agora por causa da Copa, né? A Copa, ela é o tipo de evento que potencializa esse mercado de apostas, né? Por uma razão óbvia, né? A maior parte das apostas, seja em bets mesmo, seja nos prediction markets, é em esportes, né? O Kalshi, por exemplo, 80% das apostas que acontecem no Kalshi, das transações que acontecem no Kalshi, são esporte. Então, tem números, assim, assustadores do quanto foi apostado
do quanto terá sido apostado até o final da Copa, porque ainda temos, né, um jogo a final vai ser depois de amanhã aí, Espanha e Argentina, e até lá, enfim, tem muita gente apostando alto aí nesse resultado. Então, acho que o momento é muito propício, e eu acho que a gente fez na Auction uma tentativa de organizar as informações, porque eu acho que apostas todo mundo já está mais familiarizado. Tentativa é modéstia da Andréia, e sim, estou interrompendo ela e falando em cima, tá, meus ouvintes queridos, vamos. Tentativa não, essas aulas da Oxygen são incríveis, a Andréia consegue, né, e o time da Oxygen organizar um assunto e realmente passar de uma forma muito mais estruturada pelos principais temas, pelo que está acontecendo, com uma riqueza incrível, eu sempre aprendo, é muito legal. Ai, gente, ela é demais, né? Ela faz mais propaganda da Oxygen que eu aqui. Você é demais, Fê. Mas é isso, a gente tentou mostrar o que é bets. Porque bets todo mundo já está mais acostumado, que já existe há muito tempo. Mas prediction markets é uma coisa nova para a maioria das pessoas. E como o Brasil proibiu as prediction markets, ou seja, Couch, Polymarket, não entraram no Brasil ainda, né? Eu acredito que isso vai acabar acontecendo em algum momento, porque está gigante fora do Brasil. A gente foi explicar o que são os prediction markets, que é um tipo de aposta diferente, né? Embora eles não assumam que são apostas, né? Eles dizem que é um outro tipo, são transações, são outra natureza, porque você não está apostando contra a casa, você aposta uns contra os outros, as pessoas compram e vendem contratos, né, de eventos futuros, mas falando em queimadas, né, quando você trouxe esse assunto hoje, por acaso apareceu uma notícia super interessante na CNN hoje, dizendo que as pessoas no Polymarket chegaram a apostar nos incêndios que aconteceram em Los Angeles nos últimos anos. Apostavam qual a área que seria queimada, quais bairros seriam atingidos, quando que o fogo seria debelado, né? E tudo isso é apostável quando você está numa plataforma como essa, né? Sendo que a maioria desses eventos são provocáveis. Eles são passíveis de influência humana. Então, isso que é o mais assustador, né? O grande problema dos prediction markets é que eles não são regulamentados. Então, as pessoas podem apostar em coisas que alguém pode ir lá e fazer. No episódio passado, você trouxe, né, Fê, a história do soldado americano que apostou na captura do Maduro, sendo que ele estava participando de todo o planejamento dessa operação. Ou seja, de um lado você tem informação privilegiada, e de outro você vai lá e aposta. Tudo muito simples, né? Então, vamos apostar se vai ter duplo clique semana que vem, o que você acha? Quanto tempo vai durar o duplo clique, né? Semana que vem. Vamos apostar quantos minutos vai durar. Ano que vem, a Andréia vai ou não vai gravar de Cannes? Enfim, mas é uma loucura. Acho que vale a pena entender e nós, como sociedade, acho que temos uma obrigação de, enfim, influenciar isso de alguma forma, seja dentro das nossas casas, né? Porque muita gente nem sabe que o seu filho adolescente ou sua filha adolescente está apostando, né? Porque é um comportamento que não tem sinais exteriores, né? Como é o vício, por exemplo, em álcool, ou vício em substâncias químicas, né? Você pode estar ignorando, muitas vezes, um comportamento muito perigoso dentro de casa. Então, a gente fez essa aula e fez esse chamado no final para todo mundo conversar sobre isso. Acho que as empresas têm que trazer esse assunto, os seus RHs têm que falar disso nas empresas, porque realmente é uma coisa assim assustadora o quanto isso está se alastrando, está avançando e está prejudicando, né, as pessoas e a economia, porque é um dinheiro que está deixando de ir para várias coisas importantes e está indo para as apostas. Pronto, próximo assunto, Fê, conta aí de Nova York, traz umas novidades aí pra gente. Não, próximo assunto nada, vamos terminar esse primeiro. E a semana passada, além da gente falar de pets, a gente falou da Argentina, né? E foi engraçado. Ai, pois teve gente, polêmico. Amigo, não sei o que me mandou mensagem. Fê, desculpa, mas não vai dar pra torcer para a Argentina, não. A gente deve ter perdido alguns ouvintes aí com a nossa tentativa de defender um pouco a Argentina. Gente, consegui zero torcer pra Argentina, torci contra, muito, entendeu? E torcerei na final, acho que pela Espanha, não conseguirei. Acho que pra mim ficou fácil, porque meus dois filhos moram na Espanha. Exato, então, assim, né? Pra mim, eu não vou nem entrar nessa polêmica aí, eu vou torcer pra Espanha, ponto final. Eu também, porque a avó da minha mãe, minha bisavó era espanhola, então também aí tem sangue espanhol, vamos torcer pra Espanha, entendeu? Tipo, eu adoro vinho espanhol, adoro tapas, então vou torcer pra Espanha.
Mas isso também foi engraçado, né? Porque assim, tem realmente uma rivalidade que não dá. E todo mundo assim, até quem adora a Espanha, até quem adora a Argentina, fala, não, mas não dá pros caras serem tetra, já ganharam da última vez, entendeu? Chega! E assim vai. Então tá bom, tá, gente? A gente não tá torcendo pra Argentina, vocês podem continuar ouvindo a gente. Ô, Dea, mas falando um pouquinho de Nova York, né? E daí entrando até numa pauta um pouco mais interessante. Não, vou passar por uma outra pauta primeiro. Que eu tava, né, no fim de semana, meu irmão estava cuidando, levando para passear o cachorro de um vizinho dele, que é amigo dele, que foi viajar. E daí ele tava indo não sei quantas vezes por dia lá, pegar o cachorro, cuidar do cachorro. Ele falou, também roubei o jornal dele, né? Não, eu tô brincando, acho que ele também assina o New York Times no fim de semana, mas o que eu li era o do vizinho. Então eu tava lendo no New York Times e uma das notícias que saiu, e acho que teve uma cobertura boa também, mas eu li no papel físico, que foi uma delícia, foi que a Apple está processando a OpenAI. E achei bem interessante porque desde o ano passado, quando teve a notícia, né, de que o Johnny Ive tinha ido para a OpenAI com essa ideia de realmente fazer um device, um dispositivo que fosse super intuitivo para ser acessado, né? A gente comentou isso também no Duplo Clique, né? O Johnny Ive é um dos responsáveis por alguns dos designs mais icônicos, incríveis, que de alguma forma mudaram a forma que a gente interage com tecnologia, né? Como coisas do iPhone e algumas coisas da Apple super relevantes. E o que começou a acontecer, na verdade, quer dizer, a Apple está processando a OpenAI, a I.O., né, Products, que é a empresa do Johnny Ive. O Johnny Ive não é exatamente citado, mas foi a empresa que a OpenAI comprou, e mais 2 ex-funcionários por a OpenAI tá tentando roubar segredos, né, comerciais, trade secrets deles. Então parece que eles estavam não só entrevistando pessoas, como contratando gente, fazendo um monte de coisa. Imagina o quanto eles conseguiram, né, juntar de provas para isso, de que eles estão contratando as pessoas, entrevistando e pegando para uma pessoa, por exemplo, trabalhar na Apple e falando, não, mas me conta, mas como que a Apple faz isso? Mas como que é o protótipo? Pegando o fornecedor, mas como que a Apple finaliza a parte de metal do telefone? Mas qual que é a tecnologia? Qual que é a cadeia de valor? Quem é o fornecedor? De quem compra? E um monte de coisa. E é interessante porque quando você fala de dispositivos físicos, obviamente, a cadeia de fornecedores, as tecnologias envolvidas em cada uma dessas partes, existem anos e anos e anos de desenvolvimento para chegar num produto assim. Por mais que possa ter um Johnny Ive, uma pessoa brilhante, numa OpenAI, né, falando que vai fazer isso, entre você ter a ideia e conseguir transformar isso em realidade, conseguir executar isso, né, num timing interessante e tudo, não é uma coisa fácil. Por isso até que na China, né, a gente ficava tão impressionada que a gente falava, puxa, quando a gente foi lá na Xiaomi, que eu falo Xiaomi, minhas filhas falam, mãe, é Xiaomi, tipo, você não tá na China, entendeu? Né, mas quando a gente viu o carro da Xiaomi, que falou, pô, entre o protótipo e o carro ser lançado foram 3 anos, isso é tão incrível, porque não é simples. E tem agora esse processo acontecendo, acho que tem mais um questionamento ético em relação ao OpenAI, em meio a tantos que já estão acontecendo. Eu estava até ouvindo, né, num pivot que o Scott Galloway e a Kara Swisher estavam comentando, e dele até falando, talvez isso seja até o começo de uma forma deles desistirem disso, porque também não sabemos se eles vão ter sucesso em conseguir desenvolver esse dispositivo que eles criaram tanta expectativa, né, e se vai sair do outro lado, mas alegações sérias aí, éticas contra a OpenAI, mais um processo e o racha final, né, entre o que já foi um namoro aí no passado entre a OpenAI e a Apple, né, algum tempo atrás eles anunciaram que iam integrar o GPT no celular, a própria OpenAI cogitou processar a Apple por quebra de contrato, porque acabou não executando isso, então acho que tem coisas aí importantes nessa tensão crescente entre essas duas empresas. Pois é, enquanto isso, as ações de tecnologia despencando nos Estados Unidos, graças ao lançamento de um novo modelo chinês, né, o Kimi, que parece que está
dando um baile nos modelos americanos. Então, continua essa corrida pelos melhores modelos, né? A DeepSeek anunciou essa semana que vai fazer um IPO também, o ano dos grandes IPOs, né? Da Anthropic, da OpenAI, enfim. E está acontecendo esta semana, por sinal, começou ontem, em Xangai, na China, o World AI Conference, que é um super evento de inteligência artificial que foi aberto pelo próprio presidente Xi Jinping ontem, no qual, assim, ele fez um discurso muito de união, né, dizendo que os países têm que se unir para regular e para desenvolver a AI de forma conjunta, que não deve haver um único país liderando essa corrida de IA, né, claro, um recado aí meio direto aí para os Estados Unidos, que está tentando liderar essa corrida já há bastante tempo, né? E bem interessante os objetivos principais que a China está vendo nesse momento, né? Eu acho que esse grande evento, esse summit que está acontecendo lá, tem o objetivo de pautar o setor, né? Então, foi mostrado, por exemplo, como eles estão migrando de grandes modelos para os agentes, né? Então, esses sistemas que são capazes de planejar, raciocinar, executar tarefas, né? Várias etapas sozinhos. Do digital para o físico, então teve uma parte grande de robótica, que acho que é um objetivo muito claro da China, né, Fê? A gente viu isso quando estava lá, como eles estão desenvolvendo rapidamente, né, os modelos de robôs humanoides cada vez mais capazes e cada vez mais né, capazes de estar em diferentes contextos, né? Não só no chão de fábrica, mas também nas casas, nos varejos, nas clínicas e tudo mais. Outro ponto importante que está aparecendo nessa conferência é de infraestrutura, então a China apostando, né, nessa verticalização que tem a ver com aquela soberania digital que a gente fala tanto aqui no podcast, né? Ou seja, chips, centros de computação inteligente, tudo isso concentrado, né, como prioridade técnica e virando infraestrutura para tudo se desenvolver no país. E governança, né? Tem um esboço ali de um documento que já foi assinado por 29 países para criar a Organização Mundial de Cooperação em IA. Enfim, maravilhoso, uma né? tentativa aí que funcione. Espero, né? Tem 29 países, ainda é algo meio embrionário, mas a ideia é que isso vá trazer, né, governança de dados, segurança, essa questão da identidade digital, confiabilidade dos sistemas. Então, é um começo aí para ver como isso vai evoluir nos próximos meses. A gente vai ficar de olho no que vai sair dessa conferência, ela está só começando, e a gente vai trazer para vocês aqui o que sair de mais importante. E não é novidade, né? Ouvir e ter movimentos que falem nessa regulamentação e tudo isso. Eu acho que a novidade bom, a dúvida sempre foi se a China e os Estados Unidos iam entrar, porque sem China e os Estados Unidos não adianta ter documento, né? E a novidade, eu acho que é a novidade dos Estados Unidos com o Mythos, né, com agora o modelo da OpenAI, tá, de alguma forma, já começando a fazer essa regulamentação e se preocupando com isto. Então, vamos ver como que a coisa caminha. Mas o tema China também trouxe muita coisa, né, Déia? E aí, a China influenciou as eleições ou não? Porque segundo Trump, ele influenciou, né? Conta um pouco do que o Trump falou essa semana. Então, Fê, até assim, interessante você estar aí, né, bem nesse momento, porque ontem à noite o Trump fez um discurso que foi muito aguardado, ele criou o maior suspense, né, no qual ele retoma aquelas acusações antigas que ele faz de que as eleições de 2020 foram roubadas e quem influenciou foi a China. E o que ele fez ontem foi divulgar documentos que estavam sob sigilo até então, e documentos esses que, teoricamente, comprovam essa influência da China nas eleições. E esse discurso já foi precedido de muito bafafá, porque começou que as principais emissoras de TV decidiram não transmitir esse discurso ao vivo.
Então, assim, já foi um problemão, porque a CNN, a ABC e a NBC optaram por não fazer. E normalmente esses discursos, quando são anunciados com antecedência e tudo mais, eles têm, né, aquele State of the Union, por exemplo, são transmitidos né, ao vivo e por todas essas emissoras. E esse não foi, né? A própria, enfim, os democratas, Alejandra Ocasio-Cortez, por exemplo, pediu abertamente que as emissoras não transmitissem para evitar a propagação de fake news e de mentiras, porque já todo mundo imaginava que esses documentos que ele anunciou que ele ia abrir para o público eram documentos que iam só fomentar essa narrativa dessa obsessão do Trump, né, pela história das eleições terem sido roubadas. É um assunto que ele vive revirando, né, volta e meia ele traz essas acusações de novo e não consegue superar esse assunto. Claro que isso tem uma agenda por trás, né, ele está tentando mudar a lei eleitoral nos Estados Unidos e tudo mais, então, de uma certa forma, ele vai enfraquecendo a confiabilidade do eleitor americano nas instituições, né? Então, acho que isso tem um papel assim, muito importante. É muito importante isso que está acontecendo agora, a gente prestar atenção, porque também tem muitas especulações sobre até que ponto o próprio Trump pode interferir nas eleições do Brasil. Né? A gente sabe que tem aí uma conversa acontecendo. Acho que o tarifaço que o Trump impôs essa semana ao Brasil, né, de 25%, tem um pouco a ver com essa aproximação que ele tem com a família Bolsonaro, enfim, de uma certa forma, existe um risco, né? Existe um temor de que ele faça com o Brasil o que ele está acusando a China de fazer com os Estados Unidos. Então, eu acho que é uma pauta bem complexa, bem profunda e que merece que a gente preste atenção, viu? Exatamente. E por isso que é interessante, né, Dea? Por isso que a gente gosta tanto e a gente faz esse podcast, né? Porque às vezes tem alguma coisa acontecendo ali nos Estados Unidos que a gente acha que não tem nada a ver com a nossa vida. E pode ter muita coisa a ver com a nossa vida. Porque geopolítica é isso, né? Assim, e tá esse governo conectado. E esse governo especificamente, assim, a gente vê muitas semelhanças, né, em tudo que o Trump fez, a maneira de governar, com o que a gente teve aqui com o Bolsonaro, por exemplo, que é super próximo, ou tenta ser super próximo, né? A gente não sabe até que ponto, de fato, essa proximidade é vista de forma bilateral, né? A gente acha que é sempre mais uma impressão que a família Bolsonaro quer passar para o Brasil, de que o Trump é muito próximo e tudo mais. Não sei se do lado do Trump isso é mútuo mesmo, essa admiração que a gente vê, né? Então, esse momento é um momento muito delicado, foi muito ruim para o Brasil o que aconteceu essa semana, né? Mais uma vez o Trump impõe uma tarifa, e aí fica, enfim, todo o setor, né, atingido no Brasil ameaçando demissões, enfim, porque obviamente para fazer frente a esse aumento, né, talvez seja realmente muito complicado no curto prazo, então vai precisar haver cortes e tudo mais, ou seja, é ruim em todos os sentidos, né? Para o governo Lula foi difícil também, porque ele foi acusado de não ter conseguido contornar ou conseguido resolver isso por vias diplomáticas. É ano de eleição, então isso para o Lula vai acabar talvez impactando a economia, o que é ruim para ele, porque os indicadores econômicos acabam tendo um peso enorme na eleição, a gente sabe disso, né? Se a economia está bem, ele tende a se manter, mas se a economia começa a ficar muito ruim, isso é negativo para a eleição. Então, foi um desastre, acho que em todos os sentidos, né? E obviamente também para o Flávio Bolsonaro repercutiu super mal, porque todo mundo sabe dessa tentativa que desastrada que eles fizeram lá atrás e acabou repercutindo até hoje, né? Saiu até no meio hoje que esse tarifaço já está virando uma crise política para o Flávio Bolsonaro. Tem um hashtag que tariflávio ao invés de tarifaço. Caramba! Entendeu? Com 7 milhões de menções em 24 horas. Então eu tava atualizando muito aqui as notícias, né? E o Quest mostra que 50% dos brasileiros estão culpando o senador pela tarifa. Então acho que tem uma coisa acontecendo aí. E eu li esse tariflávio agora,
E aí eu lembrei de uma outra que eu li essa semana também, nessas discussões todas da OpenAI, que ao invés de Sam Altman, é Scam Altman, entendeu? Que já Adoro esses nomes. Trazendo um pouco. Então, só para os nossos trocadilhos aqui, né, gente? Porque o mundo pode sempre estar com temas grandes, mas o bom humor é essencial, entendeu? E isso é uma marca registrada da Fernanda, gente. Ela sempre tem um sorriso no rosto e uma piadinha para fazer. Ai, violinista do Titanic, né? Assim, não vai afundando. Gente, eu falo pro meu time muitas vezes, né? Rindo ou chorando, o salário vai ser o mesmo no fim do mês. Aliás, rindo talvez você tenha mais chance, né? De ser melhor visto. Então, é isso, né? O bom humor ajuda a gente a lidar com os desafios da vida. Fê, e você estava contando, quando a gente estava preparando aqui a pauta, de uma visita super legal que você fez no Museu do 11 de Setembro. E eu fiquei super curiosa, porque eu nunca fui. Você sabe que durante muitos anos eu vim para Nova York e eu nunca tinha ido, porque eu falava, nossa, uma coisa meio, né, triste, macabra. Sim. Assim, o que eu vou fazer lá? Até uma vez que, não sei porquê, eu e o Rodrigo fomos. E a gente achou que foi muito interessante, né? Assim, não só reviver aquilo, mas ver o que eles fizeram. Acho que eles conseguiram fazer algo que é realmente informativo e é uma lembrança importante, né, para que aquilo nunca seja esquecido. E eu estava passeando com a Bibi e a gente, né, assim, um dia a gente foi no Met, né, ver a exposição de costume fashion, então a gente foi também colocando alguma coisa cultural em cada dia de passeio. E a Bibi adora geopolítica, ela vira e fala, mãe, me conta o que está acontecendo de geopolítica, me faz seu duplo clique aqui só para mim, entendeu? Então eu falei, Bibi, acho que é interessante, porque eles não viveram isso. E acho que é algo que explica muito do mundo atual, né? Porque foi algo realmente, talvez um dos fatos mais marcantes, né, das últimas décadas. Da nossa geração, né, Dea? Eu acho que todo mundo lembra onde estava, né, quando aconteceu. Onde você estava? Isso que eu estava falando, né? Foi em 2001. Esse ano, aliás, vai ser o aniversário de 25 anos. Uau. Eu lembro que eu trabalhava na Microsoft, eu entrei na Microsoft em 99, me formei no fim de 2000, então em 2001, né, já estava lá formada. E eu lembro que eu estava no escritório e alguém falou, nossa, um avião bateu numa das torres gêmeas. E a gente parou, né, tipo assim, entrou no UOL, sabe? Eu lembro que tinha, eu lembro da imagem da tela, assim, que tinha uma fotinho ali da fumaça, meio pegando fogo num pedaço da torre. Nossa, que loucura! Será que foi de propósito? Será que foi um acidente? Mas como? Ó, que loucura, que loucura! De repente, um segundo avião bateu na outra torre. Aí parou o mundo, né? Assim, eu lembro que um cara do escritório pegou uma TV, ligou na Copa, e a gente ficou lá assistindo na televisão, tentando entender o que tinha acontecido. E aí o mundo inteiro vendo aquilo, e de repente a torre desmorona e cai. Mas, Dea, realmente foi uma coisa assim surreal, né? Onde você estava, Dea? Eu me lembro que eu estava em Florianópolis, na casa dos meus pais. Eu estava lá porque a gente ia batizar a Laura, minha filha mais velha, que tinha 3 meses. Então, ela exatamente... quando você falou agora que faz 25 anos, me caiu essa ficha. Eu falei, realmente, a Laura era recém-nascida quase. E eu estava dormindo, era, não sei, 9h30 da manhã, eu estava naquela fase, amamentando a noite inteira, trocava o dia pela noite, uma loucura. E eu lembro de estar dormindo, e minha mãe abria a porta do quarto, assim, onde eu estava dormindo, abriu a porta do quarto com uma cara meio assustada e falou, me deu o celular, falou, o Lars está te ligando, o Lars quer falar com você. Mas, assim, eu achei que tinha acontecido uma coisa muito grave dele, assim, você tá vendo TV? Eu falei, não, tô dormindo. O Lars a gente morava no Rio na época, ele tava no Rio e ele ia vir pro batizado que ia ser no final de semana. Eu acho que isso devia ter sido uma terça, uma quarta-feira, era um dia de semana, um dia útil. E eu falei, o que aconteceu? Dele assim, liga a televisão rápido. Aí eu acordei, aí eu levantei meio assim, meio tonta, né? E fui até a televisão. Quando eu liguei, era a CNN. Ele falou, coloca na CNN. E a CNN tava com aquela legenda, né? Avião bate numa das torres do World Trade Center. E assim, os próprios apresentadores estavam, assim, completamente sem saber o que comentar, o que dizer. Ninguém tinha entendido muito bem o que aconteceu.
E enquanto a gente assistiu, a outra aeronave bateu na outra torre. Então, assim, eu lembro da expressão do apresentador que falou, oh my God, oh my God. Ninguém sabia, eles reagiram como seres humanos e não como jornalistas ali, né? Foi uma reação bem, assim, visceral, né? De choque. E aí a gente sentou e começou a tentar entender o que estava acontecendo e a partir daí foi um dia inteiro de televisão ligada e acho que a gente não tinha redes sociais na época para poder, imagina se fosse hoje, né, o que a gente ia ver no X e tudo mais, mas até a gente conseguir entender o que tinha acontecido foram algumas horas, né, de angústia e a coisa da torre desmoronar e as pessoas pulando, assim, um fato não, e de que foi repente, televisionado, assim, nossa, um outro né? avião bateu no Pentágono. Exato, e no museu, teve isso, exato. Então, que daí é até interessante, né, da gente lembrar um pouco, mas assim, né, no museu conta um pouco a história do que aconteceu, né, conta, obviamente, do Al-Qaeda, né, esse lado todo. Tem um lado contando de toda essa parte, assim, tem os vídeos das principais televisões dando a notícia e tudo, mas de todo o trabalho da imprensa, né, aquilo sendo coberto por todos os veículos no mundo inteiro e tudo. Tem uma parte sobre as pessoas, né, assim, as ligações que eles foram fazendo de lá, se despedindo e tudo. E foram 4 aviões, né, 2 que bateram no World Trade Center. Depois um que atingiu uma parte no Pentágono, mas foi algo muito menor, mas atingiu. E um quarto em que as pessoas ficaram sabendo, pelo que estava acontecendo, que isso tinha, né, que aviões estavam batendo, sendo usados e jogados contra lugares. Era um voo que tinha sido desviado, ele estava indo, né, ali da região ali de Washington, Boston, não sei o quê, para, sei lá, a região da Califórnia, mas dá para ver no mapa que ele foi desviado e estava voltando, e eles conseguiram atacar os terroristas. E o avião caiu, né? Derrubaram o avião, não sei o que aconteceu ali, mas eles acabaram... Até na época, todo mundo achou que talvez o avião tivesse sido abatido, mas na narrativa ali, não é que ele foi abatido, é que essas pessoas realmente acabaram brigando com os terroristas e esse avião caiu e todo mundo, obviamente, faleceu. E aí todas as... Desde o que foi aquilo na cidade... Né, assim, as pessoas chocadas, os vídeos quando o segundo avião bate, desde um ângulo de baixo ou não. E tem uma parte também importante da cobertura todos os first responders, né? Mas assim, os bombeiros, os policiais, os bombeiros que de repente um bombeiro que ligou e falou, olha, eu tô no andar 30, parece que é no 70 e tanto, tem gente descendo, a gente vai continuar subindo. Imagina essas pessoas todas que faleceram. Então, eu acho que é muito impactante, eu acho que foi uma coisa interessante, né, assim, para a Bibi, por exemplo. Para a gente é muito interessante, porque a gente acaba revivendo e reentendendo tudo aquilo, né, com um olhar hoje muito mais amplo, com uma distância e muita história que aconteceu depois disso, um entendimento mais profundo do que aquilo foi e o que aquilo significou. E o impacto na cidade, né, assim, que caíam coisas em chamas, pegando fogo, assim, papéis, coisas, não sei o que, objetos, né, depois da cinza que tomou conta, a foto daquela mulher, tinha uma foto, para mim as 2 imagens mais marcantes dela que eu lembrava, era obviamente a imagem, né, do avião ali pegando fogo e do segundo avião batendo, que ele atravessou, né, praticamente um andar ali no World Trade Center, e o segundo de uma mulher totalmente coberta por cinzas, que foi uma foto também que ficou muito, muito, muito famosa, né? Eu lembro também da operação que o Obama autorizou para a captura do Osama Bin Laden. Isso foi uma coisa que me marcou muito também. Sim. Aquela história que depois vazou, né, as fotos e tal, que eles ficaram numa war room, assim, né, e uma coisa meio de filme, assim, né, tipo, aqueles vídeos mostrando, né, câmeras, drones, sei lá, satélites que filmavam, drones não eram, mas satélites que filmavam os lugares onde ele podia estar e tudo mais, e depois o momento em que o Obama autorizou, e teve uma coisa que ele não autorizou a morte, né, ele autorizou a captura, mas acabou que aquela coisa meio nebulosa, né, que ele acabou sendo atacado. E foi uma coisa curiosa porque a Al-Qaeda meio que acabou
com a morte do Osama Bin Laden. Não acabou totalmente, ela ainda existe, mas assim, a morte do Osama Bin Laden realmente simbolizou não só a vingança dos Estados Unidos, né, que acho que esse desejo de vingança permaneceu, né, como esse gosto amargo aí para todos os americanos, mas desbaratou mesmo um grupo terrorista, né, que hoje em dia não é mais o mais perigoso, não teve mais a mesma força, né. Então acho que isso foi uma coisa realmente que marcou a nossa, assim como a Guerra Fria talvez tenha marcado os nossos pais, talvez a gente tenha sido marcado por esse medo do terrorismo, né? O terrorismo que podia acontecer em qualquer lugar. Isso que acho que nos deu durante muitos anos. A gente hoje não tem mais visto isso muito, né? Mas assim, teve o ataque de Nice, teve, né, alguns outros atentados terroristas logo depois disso, que assim, a gente vivia um pouco assustado, um pouco amedrontado, e a gente até dizia, puxa, o Brasil não tem isso, né, a gente aqui não tem esse tipo de coisa acontecendo, a gente tem outros problemas, mas esse não, né. E aí algumas coisas, né, primeiro, ano passado saiu um documentário no Netflix, que chama, né, American Manhunt, Osama Bin Laden, que é muito bom, que é justamente esse que conta da captura do Bin Laden. Legal. E tem esses vídeos e como que eles foram achando que o Bin Laden estava lá e não, e o Obama. Eu lembro que eu assisti, é bem interessante, né? E você tá falando desse negócio de Nice, você sabe que meu irmão estava com a esposa uma vez, isso deve ser 8 ou 10 anos atrás, teve um atentado desses em Nice, de um caminhão que foi em cima das pessoas, porque depois teve uma época que eles explodiam um trem e metrô. Né? Acabou de fazer Espanha, 10 anos. Coisas assim. Acabou de fazer 10 anos esse atentado do caminhão em Nice. Inclusive teve uma passeata, uma manifestação em Nice para lembrar dos mortos, morreu bastante gente. E meu irmão e a esposa estavam em Nice e eles foram jantar com um amigo que estava num hotel super bacana, bem ali onde aconteceu. Não tinha mesa para eles sentarem fora na rua, eles acabaram ficando dentro do hotel e começou esse negócio todo, fecharam o hotel. E eles tiveram que passar a noite lá dentro. Obviamente não tinha quarto. Eles dormiram no chão, no quarto Caramba. Dos amigos que estavam lá. Só conseguiram sair do hotel no dia seguinte. Eu lembro que a gente conseguiu falar e tudo. Mas assim, imagina que loucura, né, Dé? Assim, que loucura, né? E eu tava conversando muito com a Bibi também. Depois até pensei, nossa, isso é uma pauta interessante para trazer. Porque eu tava contando para ela o quanto aquilo trouxe, né, e gerou mudanças no mundo. Então, o que foram as implicações daquilo tudo? Tem as implicações, talvez um pouco mais óbvias, do quanto a segurança nos aeroportos mudou depois disso. E aí depois teve tentativas, né, de outros atentados com explosivo no sapato, e por isso que todo mundo depois tem que tirar o sapato. Na maior parte dos aeroportos, vários ainda, né? Alguns têm uma tecnologia que você não precisa mais tirar o sapato, mas que você precisa tirar o sapato e colocar. Depois com líquido, e daí veio a do líquido, depois... Então, como que tudo isso moldou muito, né, dessa preocupação, do mesmo jeito que esse negócio de caminhões, hoje, na maior parte dos lugares que tem, né, riscos de atentados, tem aquelas... coisas na rua, né? Meio que umas coisas de concreto, de metal e tudo, né? Em alguns, em Paris, tem uns que descem quando precisa e sobem. Aqui parece que quando teve a última parada gay ou alguma coisa assim, eles pegaram e colocaram blocos de concreto aqui em Nova York, em várias ruas, fechando, com guindastes e tudo, para impedir que carros entrassem. Então a sociedade vai se adaptando. Mas tem outras partes, né? Tem uma parte de lavagem de dinheiro. Então começou muito esse negócio de follow the money, né? Assim, isso só acontece porque teve alguém financiando tudo isso. Então, várias coisas que passaram a existir, né, desde você não poder ter contas numeradas, que era uma coisa, lembra que no passado, né, tinha conta numerada na Suíça, coisas assim, não poder ter coisas anônimas, ter todos vários acordos de colaboração, de troca de informação entre países, entre bancos. Dias depois do atentado, né, a ONU aprovou uma resolução obrigando todos os Estados-membros a criminalizar o financiamento ao terrorismo e congelar ativos. Então, tudo isso aconteceu e por isso até que a gente estava conversando, né, de que a partir do momento agora que o Comando Vermelho e o PCC são considerados organizações terroristas, isto entra nesta regra que nasceu dias depois daquele atentado. Então, como tem coisas que hoje fazem parte da nossa sociedade que aconteceram por causa disso.
toda também, né, essa vigilância, arquitetura da guerra e até os departamentos, né, de Homeland Security. O caso do Snowden, como é que ele chama, Débora? Você que é boa desses nomes de whistleblowers. Snowden. Exato, o Snowden, né, que é o whistleblower que trouxe à tona que o governo americano tinha uma forma de espionar os cidadãos americanos. Tudo isso veio dessa época, de como que eles conseguiriam, de alguma forma, ter inteligência para conseguir detectar antes de que acontecesse alguma coisa. E esse arcabouço, de alguma forma, jurídico, né, que existe até hoje, meio que foi um cheque branco, que ainda é usado hoje, né, como base jurídica para várias ações militares americanas, né, inclusive fora desse teatro inicial, que era esse contexto do que tinha. Então, teve também o Patriot Act, e eu estava pesquisando aqui, né, até de um estudo da Brown University, que chama, né, os custos da guerra, Costs of War, que estima que 20 anos de guerras depois do 11 de setembro custaram para os Estados Unidos cerca de 8 trilhões de dólares e mataram mais de 900 mil pessoas, incluindo mortos diretos por bombas, balas e incêndios, mas isso sem contar as mortes indiretas, por doença, por deslocamento, por perda de acesso à água potável, que fazem com que esses números subam muito. E o último ponto interessante aqui, Dea, para a gente começar a conectar isso com o mundo atual e o que está acontecendo no Irã, é que tem uma repetição de um padrão psicológico que o Lawrence Friedman, do King's College de Londres, chama de falácia da guerra curta, em que os líderes que têm um poder militar superior, eles acabam acreditando de forma sistemática que eles vão vencer de uma forma rápida e sem custos duradouros as guerras. Então, isso aconteceu no Afeganistão, isso aconteceu no Iraque, e é exatamente o que a gente está vendo no Irã agora, né? Assim, depois da captura do Maduro, o Trump achou que ia lá, ia atacar o Irã, que ia matar, né, o Khomeini, e ia conseguir resolver tudo isso fácil, e não conseguiu, né, Dea? E eu acho que realmente os Estados Unidos entrou numa encrenca muito grande com o Irã. Eles de novo fecharam o Estreito de Hormuz e não me parece que vai ser algo que eles vão conseguir resolver sem colocar boots on the ground, né? Eu acho que isso está cada vez mais presente aí e realmente acho que é um problema bem grande para o governo do Trump. Sim, inclusive ontem o New York Times inclusive fez uma matéria, né, fez um artigo perguntando: Will Iran be a forever war? Né, eles chamam de forever war, essas guerras que eles entram achando que vai ser rápido e fulminante, e a coisa começa a se complicar, a se arrastar, e aí eles não têm muito como sair, que é o que está acontecendo com o Trump agora. Ele não tem como sair dessa guerra. Ele teve, agora a gente voltou meio que a estaca zero, né? A gente está voltando aí a um cenário de difícil solução no médio prazo. A gente tem, assim, as reservas de petróleo no mundo estão acabando, e a gente vai ter, por enquanto o preço não subiu muito, porque ainda tem reserva, né? Então, assim, a gente daqui a pouco não tem mais. E aí, gente, vai ser uma crise global. A gente vai ter uma aula sobre isso na Oxygen, de novo, vou ter que contar aqui, mas é porque esse tema, acho um tema super importante. A gente vai ter uma pessoa super expert no mercado de óleo e gás para contar um pouco do que podemos esperar aí dos próximos meses. Nosso querido Wallace, com quem eu estava na China. Nosso querido Wallace, com quem a gente estava na China. Ele é uma Amigos fera. da China que ouvem o duplo clique. Exato. E a gente vai... Uma das coisas muito legais da viagem, né? E acho que isso é uma coisa que a Oxygen traz, é que ela acaba reunindo pessoas que são muito curiosas, que gostam de conhecimento e que conhecem consequentemente, né, tem também um conhecimento super interessante. Então, as conversas no ônibus, entre uma coisa e outra, que um traz experiência, o outro fala, foi super interessante. E o Wallace trouxe, acho que, conversas muito legais, porque toda essa parte de petróleo tem uma implicação geopolítica enorme, né? Total, e a gente ainda não sentiu muito. O mercado como um todo está tentando segurar, tem vários países subsidiando energia para poder não, né, repassar esse custo, todo mundo achando que ia durar
talvez 2, 3 meses, então dava para segurar, mas agora que a coisa perdeu o fio da meada ali, a gente não sabe mais, não tem mais os Estados Unidos não tem mais um leverage, não tem mais como sair numa boa, então eu acho que isso aí vai ter finalmente um impacto sensível em todas as economias do mundo. Então, acho que isso é ruim para todo mundo, mas a verdade verdadeira é que o Trump não está conseguindo sair dessa. A gente estava conversando aqui, no paralelo eu estava buscando, né, porque eu lembro que eu fui anotando várias coisas na China, né, eu tinha anotado também algumas coisas que ele comentou, e vou dar alguns dados aqui, não muito conectados, gente, porque isso não estava preparado para a pauta, mas quem se interessar pode, né, assistir na Oxygen, e pode assinar a Oxygen, mas que 45% da demanda dos 105 milhões de barris por dia de petróleo vai para veículos, então quase metade. 30% para veículos leves, 15% para pesados. E aqui, né, lembrando que, obviamente, o que acontece com o petróleo tem uma implicação enorme, porque acaba sendo custo, o transporte, seja de matéria-prima, seja de produto acabado, ele acaba estando inserido nos custos de quase tudo que a gente consome de bens físicos. Além, né, da energia em si para produzir as coisas. Mas que a tendência é de produzir petróleo é de 1 milhão a mais por ano, e que mesmo com a energia elétrica, imagina quando começou a energia elétrica, tudo que está fazendo de energia elétrica, de energia limpa e tudo, a demanda é muito maior. Né? Então, o que a gente consegue aumentar de capacidade de produzir energia, tem uma demanda maior, ainda mais agora com os data centers, é surreal, mas que é mais caro fazer energia limpa. Por isso que as empresas continuam com petróleo, porque a margem, não sei se é mais cara, mas a margem é menor, a margem do petróleo é maior, né? Que existe, né, uma necessidade de todo ano aumentar de 5% a 7% isso. E que só a França não desligou a energia nuclear ainda, mas imagina que na África, por exemplo, 80% das famílias ainda cozinham com carvão. Então, alguns dados aqui interessantes, mas que eu lembro que eu fui anotando nas conversas lá, e até para deixar aí uma vontade. Quem sabe depois a gente deixa até a aula da Oxygen, tudo, quem sabe, a gente está pensando de vez em quando chamar uns convidados para falar de alguns assuntos aqui por um períodozinho no podcast, ou talvez seja um assunto legal também. Excelente, acho que a gente pode sim, porque, como eu falei, eu acho que antes do final do ano a gente vai ter um impacto real disso nas nossas vidas. E o Wallace também tem uma fala muito legal que a gente fez no alinhamento ontem, e só no alinhamento eu já aprendi pra caramba, mas ele falando sobre... Eu falei, acho que a gente pode também abordar a transição energética dele. Assim, então, André, a gente não fala mais em transição energética. A gente fala em evolução energética. Porque não é, transição pressupõe algo que vai acabar para entrar em jogo outras fontes de energia, né? Tipo, por exemplo, carvão. Carvão a gente sabe que, infelizmente, em várias partes do mundo está voltando, né? Por conta do encarecimento de outras fontes de energia. Então, o carvão, que é uma fonte barata, porém extremamente poluente, está voltando. A própria China usa muito carvão, né? Para poder dar conta de tudo. Então, ele acredita que a gente não vai, pelo menos não tão cedo, a gente não vai abandonar fontes para trocar por outras, e sim a gente vai somando novas fontes de energia e misturando né, fontes diferentes para poder fazer frente aí à demanda que só cresce, mas o mundo muda e as coisas vão, né, vem uma guerra, daí complica o petróleo, aí tem que entrar mais energia renovável. Então a gente vai o tempo todo conjugando diferentes fontes de energia para poder dar conta de toda a demanda mundial. Então eu achei muito interessante esse conceito de evolução energética e não transição energética, como a gente sempre chamou. Então, assim, pérolas aí do Wallace que a gente vai ouvir na nossa próxima aula, vai ser bom. Maravilhoso. E no fundo, né, daí eu como uma otimista, bem-humorada, mas acho que essa instabilidade em relação ao petróleo também faz com que o mundo queira evoluir mais rápido nessa independência e de outras fontes que têm um potencial enorme de serem menos poluentes, né? Tudo bem que se ele vai buscar a independência energética queimando carvão, não necessariamente entrega isso, mas por outro lado, acho que tudo isso torna, né, essa necessidade maior. Mas a necessidade que IA tem de energia é algo surreal também, né? Algo surreal.
Aliás, muitas das conversas que a gente trouxe na China foi porque a gente foi visitar, não lembro, né? Você que tem uma memória boa para essas coisas, que eu sou péssima de nomes, né? Vocês já perceberam, pessoal? Mas que a gente foi na empresa de energia lá e que produz todos os painéis e um monte de coisa. E o tamanho, a magnitude, as tecnologias, né? A gente até brincou e falou, bom, vai ver que a Dilma estava certa em estocar vento, porque tem isso, né? Como que é a energia eólica. E aí, o problema da energia eólica é que, bom, a gente aprendeu que é super caro. Aliás, o Wallace ensinou mais coisa do que o pessoal de lá, né? Da empresa. Mas que o problema não é só, né, gerar energia, mas é como que você consegue armazenar essa energia, se ela não está sendo imediatamente usada. Por isso que é o lance do estocar o vento, né? Que a gente falou, bom, como é que faz? Dilma era uma sábia. Dilma era uma sábia, visionária. Ela tinha um problema ela não conseguia explicar a toda a sua genialidade. A gente que não tinha capacidade de entender o quanto essa mulher era visionária. A gente que não entendia. Era surreal, né? Era surreal, pelo amor gente, saudades, de Deus. né? Saudades da Dilma, porque olha, só piora. Ai, gente. Mas, bom, foi acho que uma conexão interessante que eu resolvi trazer nessa parte do 11 de setembro, porque a gente também, para fazer pauta, traz não só o que está acontecendo de notícias no mundo, mas o que a gente está vivendo. E acho que a conexão com tudo que está rolando do Irã e o quanto a gente voltou para uma estaca zero, né? Assim, o Trump falando que não dá para negociar com o Irã e tudo. Então, acho que essa falácia aí da guerra curta e dele mesmo não está conseguindo suportar essa narrativa de que ele vai sair dessa guerra rápido e que ele vai ter um acordo. E aí realmente é um jogo difícil, né? Porque do mesmo jeito que com as tarifas da China tinha alguém do outro lado forte o suficiente para peitar qualquer ameaça, eu acho que o Irã está fazendo a mesma coisa, né? Então não adianta ele sair e falar, eu vou pegar e vou atacar a infraestrutura de vocês, eu vou destruir as coisas de energia, eu vou fazer tudo isso, porque o Irã vai falar, então vem, né? E eu vou revidar. Então, aqui, Trump always chickens out, taco, não vai rolar. Pois é, e com isso a gente começa a ver também aos poucos um alastramento do conflito ali ao redor, né? Então, essa semana também no grupo da Oxygen, umas pessoas estavam perguntando qual o melhor jeito de chegar na China nas próximas semanas, né? Porque as principais rotas são via Doha no Catar ou via Dubai nos Emirados Árabes, e a coisa também não está muito boa por lá, né? Acho que o Catar já teve alguns alertas aí da população ficar em casa e tudo mais. Então, a gente sabe que os Estados Unidos tem muitas bases militares no Catar, então o Irã vai lá e tenta atacar essas bases, e aí o Catar tem que se defender, os Emirados Árabes também. Então, assim, a situação voltou a complicar para aquele lado, ampliando um pouco também o alcance desse conflito, né? Então, se você está indo para a China, evite voar para aquela região, né? Então, assim, tentar ir pelos Estados Unidos, tentar ir pela Europa, porque a gente está vivendo o mesmo momento que a gente viu lá no início de maio, em que as companhias aéreas que voam para lá começaram a devolver, né, o dinheiro dos seus clientes, cancelando as suas passagens, porque realmente estava ficando bastante perigoso. Então, assim, estamos assistindo de novo, né? Estamos voltando aí algumas casinhas no jogo. É isso aí, gente. E agora, né, eu vou ter que ir curtir um pouco mais Nova York, parte indoor, parte de máscara, não sei, mas é o que temos, certo? Lamento, Fernanda, tô com pena de você. Tá com pena de mim, né? Pelo menos você pode ver que eu tô sofrendo aqui, né, com essas árvores atrás, não é exatamente uma vista nova-iorquina, mas... Deve ser horrível morar numa cidade em que o ar é poluído, hein, Fê? Nossa, que loucura, entendeu? Enfim, você aproveite vê, né? muito. Estamos com esse problema mais aqui do que a gente viu na China, né, Dé? Mas total. Tudo bem. Bom, então, aproveite muito aí com as suas filhas, curta muito, volta logo, que semana que vem vamos gravar de novo. Semana que vem eu vou estar em São Paulo. Você vai estar em São Paulo, amiga? A gente vai ter um duplo clique São Paulo-São Paulo, ou você já vai ter saído? Não, porque é assim, eu né? acho Se eu que chego, já sai. Não, acho que eu vou estar em Florianópolis, mas normal, vamos lá. Tudo bem. Estamos no mesmo fuso horário, pelo menos isso. Tá no mesmo fuso horário. Pelo menos a gente está no mesmo fuso horário, já é uma grande coisa. Pessoal, super obrigada por ficarem com a gente em mais um Duplo Clique, e semana que vem tem mais.
Beijo, gente. Obrigada pela companhia. Tchau.